everybody, how are you today? Como vocês estão hoje? You're welcome, sejam bem-vindos. Eu sou a Teacher Fernanda. Vamos estar juntos hoje mais uma vez na nossa aula de inglês. Vamos dar uma olhadinha no que nós vamos fazer hoje, o que vai acontecer na nossa aula, ok? Vamos então ver aqui juntos nossa aula 21, aula 21, aula de revisão e avaliação. Então é isso, pessoal. Aproveita esse momento aí para dar uma reforçada nos assuntos que vocês não sentem tanta segurança, né? E para fixar aí melhor aqueles que vocês já estão craque, né? Prestem atenção, anotem, tá bom? Que vai ser muito importante tudo que for falado hoje. Então, vamos começar. Let's start right now, agora mesmo. Vamos lá, então. Nossa primeira revisão aqui que a gente vai trazer é sobre uma classe de palavras, né? Eu não sei se vocês lembram, quer dizer, eu tenho certeza que vocês lembram o que são as classes de palavra, aqueles grupos que são organizados de acordo com a função que as palavras têm, né? Nós temos os adjetivos, por exemplo, que são utilizados para qualificar o substantivo. E quando eu falo em qualidade, não é só uma qualidade boa, né? A gente pensa logo que é só um elogio. Mas tudo que caracteriza o sujeito é o adjetivo. Só para a gente dar um exemplo de classe gramatical. Temos os substantivos, né, que são as coisas, as pessoas, os sentimentos. Eles podem ser próprio, comum, concreto, abstrato. Então, as classes de palavras, elas são isso, são grupos organizados de acordo com a sua função, numa frase, num diálogo. E aí, durante as nossas aulas, nós vimos uma classe de palavras muito importante, nós estudamos muito cada uma delas e a gente vai relembrar aqui qual é essa classe de palavras e qual é a sua função. Vamos lá dar uma olhada aqui no conceito? Então, nós temos aí a nossa personagem, Dani, segurando aí, né, o conceito de pronouns. O que é pronouns, teacher? Isso mesmo, os pronomes. E o que eles são? Para que eles servem, né? São uma classe de palavras utilizada para representar um substantivo com a mesma função de um nome, adjetivo ou mesmo a frase que o antecede. Vamos ler mais uma vez aqui, só para a gente fixar e memorizar. O que então são os pronomes? Os pronomes são uma classe de palavras utilizada para representar um substantivo com a mesma função de um nome, adjetivo ou mesmo a frase que o antecede. Então, pessoal, nós vimos aí várias funções que um substantivo tem, né? Que um pronome, tem. E esse que nós estamos estudando, em geral, né, o básico, assim, ele substitui o sujeito da oração, né? Nem sempre o sujeito vai aparecer com o nome, ele pode aparecer com esse pronome, né? Eu posso falar Mary is studying English, a Maria está estudando inglês, ou eu posso substituir esse nome aí por um pronome que vai ter a mesma função, né, de sujeito da frase. Então, ao invés de falar Maria, eu posso usar o pronome ela, she. She is studying English, ok? Então, no geral aqui, eu quero que a gente entenda e memorize que esse pronome que a gente vai estudar, ele substitui um nome, o sujeito da frase. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns conceitos e alguns aspectos aí desses pronomes, ok? Estão vendo aqui do lado, ó? Subject pronouns, os pronomes sujeitos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O pronome sujeito, subject pronoun, substitui o sujeito, subject, na frase. Então, foi isso que a gente falou ainda há pouco, né? Ele tem a função de substituir a pessoa, né? Ou aquilo que está fazendo a ação na frase. Se eu digo, bora dar mais outro exemplo aqui. The teacher is talking to me. The teacher is talking to me. O professor está conversando comigo. Quem é o sujeito da frase? The teacher. The teacher. E aí, se eu quiser substituir esse sujeito por um pronome,
eu vou ver direitinho qual se encaixa ali, porque pode ser um professor, uma professora, dependendo do contexto. E aí o meu subject pronoun, meu pronome sujeito, vai ser usado para substituir esse sujeito aí, my teacher, né? Como é que a gente sabe, professora, qual sujeito, qual pronome a gente usa de acordo com o sujeito? A gente vai ver, relembrar, na verdade, que já viram daqui a pouco o conceito, né, o significado de cada um e como são usados, tá bom? Então, o pronome sujeito, subject pronoun, substitui o sujeito, subject, na frase, ok? Very easy, muito fácil, né? Piece of cake, moleza. Let's go ahead, vamos lá em frente. Então, tá aqui, ó. Eles podem vir no singular. Então, isso aqui é muito importante, olha. Se o sujeito estiver no singular, vocês só podem usar esses pronomes aqui, ó. Esses subject pronouns. Por que teacher? Porque existe uma diferença aí nos pronomes sujeitos para o singular e para o plural. Então, aqui no singular nós temos I, né? Eu sei que vocês sabem, mas a gente vai já ver direitinho aí o significado. You, esse you, a gente vai relembrar que ele pode ser usado tanto para o singular como para o plural, né? No caso, vai significar você e vocês. Como é que a gente vai saber, teacher, qual que a gente vai usar? De acordo com o contexto, né? Onde ele está inserido, quem está falando. E aí vocês vão conseguir matar a charada aí usando o contexto. E aí tem I, you, he. Vocês podem repetir aí. He. Repeat, please. He, she and it. Então, os subject pronouns, os pronomes sujeitos, eles podem vir no singular. I, you, he, she and it. Todos esses aqui são usados apenas no singular, ok? Vamos em frente. Ou no plural, nós vimos aqui, ó, no singular, certo? Os pronomes aqui no singular. E aqui nós temos no plural, quais são eles? We, you and they. Vamos lá falar juntos aqui, vocês podem repetir aí na sala, onde vocês estão. We, you and they. Que significa o quê? Nós, vocês, eles ou elas. Esse último aqui, ó, o they, ele pode ser usado tanto para o feminino como para o masculino no plural. Ok? Vamos dar mais uma lidinha aqui, ó, só para a gente fixar bem. O pronome sujeito, subject pronoun, substitui o sujeito na frase, subject. Eles podem vir no singular, I, you, he, she and it, ou no plural, we, you and they. Ok? Very easy, right? Muito fácil. Agora nós vamos ver um vídeo, rever um vídeo sobre esse assunto, para vocês aí darem mais uma memorizada, terem uma compreensão melhor sobre o assunto que a gente está estudando. Prestem atenção, pay attention. Let's go! You. He. She. It. We. They. Então, vocês viram aí um vídeo sobre os pronomes, contextualizado, né, os personagens aí indicando, apontando de acordo com o pronome que eles estavam usando. Isso é muito importante, essas informações, e é por isso que nós vamos ver mais uma vez esse vídeo juntos, ok? Anotem, pay attention, prestem atenção. Let's go! You. He. She. It.
We. They. Ok, então nós vimos aí mais uma vez o vídeo sobre os pronomes, né, os subject pronouns, os pronomes que são utilizados para substituir aí o sujeito nas frases. Eu sei que vocês conseguiram entender direitinho o significado de cada um. E aí só uma observação, né? Temos um pronome aí diferente que nós não temos na língua portuguesa, que é o it. Ele é usado para quê? Para ele ou ela, mas ele é usado para animais, objetos, né, para fenômenos da natureza. Então, prestem atenção, porque esse pronome a gente não tem na língua portuguesa, né? Então, quando eu falo de uma pessoa no gênero masculino, eu uso he. Para eu falar dela, uma mulher, eu falo she. E no demais, animais, objetos, eu uso it, que significa ele ou ela, mais para esse tipo de situação, ok? Então, nós vimos também nas nossas aulas, além dos pronomes, nós vimos os objetivos do texto, né? Nós vimos aí que nenhum texto ele é feito sem intenção, todo texto é intencional. E agora nós vamos relembrar juntos alguns exemplos de objetivos do texto, dando uma pincelada também em gêneros textuais. Vamos dar uma olhadinha? Let's go! Então, nós temos aqui Objectives of a text, os objetivos de um texto, né? Nós temos aí o primeiro report, que é, no caso, descrever, né? Ao pé da letra aí, reportar, você vai falar sobre algo, né? Então, vocês podem dizer aí report. Report é um dos objetivos do texto, ok? E aí, na letter B, nós temos narrate. Narrate. Can you repeat, please? Narrate. Que significa o quê? Narrar. Então, um texto ele pode ser narrativo, contar uma história. Nós vimos até a questão do conto, do romance, né? Que é uma narrativa ali que tem um espaço, um tempo, né? Personagens e tudo ali bem organizado. Então, um dos objetivos do texto é narrar, narrate, ok? Nós temos aí argue, é desse jeito mesmo que a gente fala, argue, que é discutir, propor uma discussão, né, sobre algum tema. Então, nós temos report, narrate, argue, ok? Nós temos aí letter D, expose, que é expor, né? Expor sobre determinado assunto, um texto expositivo, né? E a letter E, describe, que pela palavra a gente já sabe o que significa, né? Que é descrever. Instruct, que é instruir. Or prescribe, prescrever actions, prescrever ações. Essa letrinha E aí a gente já lembra de cara de um gênero textual que a gente estudou, que são as receitas, né? Que lá tem o objetivo de descrever, instruir e prescrever ações, aí as ordens, né? Então, objectives of a text, report, narrate, argue, expose, describe, instruct or prescribe actions, ok? Prestem atenção, memorizem bem aí, porque nenhum texto é escrito sem intenção. Existe a intenção de alcançar um público de acordo com a faixa etária, o ambiente, né, o alcance, onde esse texto vai chegar. Então, para que o texto alcance o seu objetivo, ele vem aí todo formatado na sua tipologia textual, o gênero, né? Então, ele vem todo escrito, todo organizado para cumprir os seus objetivos, que, como a gente viu, pode ser narrar, descrever, ensinar algo, ok? Então, um dos gêneros textuais que a gente estudou foi a biography, a biografia. Vocês lembram disso?
Nós vamos ver uma biografia bem curtinha, não é muito grande, mas nós não vamos traduzir toda ela, tá? Palavra por palavra, porque nós já vimos esse texto e a intenção é a gente só relembrar alguns aspectos desse texto e também alguns verbos que estão ali no passado, ok? Vamos então dar uma olhadinha aqui? Olha só, aqui nós temos a imagem de alguém, né? Vocês lembram que a biografia, ela pode ser feita em primeira pessoa, no caso é uma autobiografia, né? Quando a pessoa fala sobre ela mesma, ou em um livro, ou em um texto. Ou a biografia também pode vir na terceira pessoa, né? Que é outro contando a história de alguém. Nós vimos que a biografia, ela geralmente aborda sobre a vida de uma personalidade, uma pessoa que marcou aí a sua geração através de seus feitos, né? Uma pessoa influente no cenário político, um ativista, uma pessoa que luta por direitos e até mesmo artistas, jogadores de futebol. A biografia, né, no gênero textual, ela geralmente fala e aborda sobre a vida de pessoas assim, né, influentes no cenário mundial. E aqui nós temos uma biografia, está sendo relatada aí no passado, né? Como é que eu sei que é no passado? Tá aqui o was. Mas ainda não vou circular todos os verbos não, mas só para a gente começar, a biografia de Martin Luther King, muito conhecido. Então, o que ele foi aqui? Um ministro batista, ele lutou pelos direitos, né, a questão aí racial, lá nos Estados Unidos, nos anos de 1950. Então, temos aqui uma biografia bem curtinha e básica sobre ele. Eu quero que vocês deem uma olhadinha aí rapidinho, revejam esse texto, né, que daqui a pouco a gente tem umas perguntinhas que a gente vai responder aqui junto, tá, sobre ele. Vamos passar aí a cartela para a gente ver o restinho aí da biografia, olha só. Então, deem uma olhada, inspiração, discursos. Durante, né, através do seu ativismo, inspirações, ele foi um dos principais nomes, né, na luta aí contra a segregação, nas cidades ali americanas, umas cidades onde tinham pessoas de origem africanas lá nos Estados Unidos, e a criação, né, dos direitos civis ali, lá no ano de 1965, ok? Então, essa aqui é a biografia de Martin Luther King, ok? Vamos mais adiante, temos mais aqui algumas informações, olha só. Nobel Peace Prize ganhou aí o Prêmio Nobel nesse ano aí de 1964. Entre diversas outras honras, né? Ele não foi só o Prêmio Nobel que ele ganhou muitas outras honras e ele continua sendo lembrado como um dos mais influentes e inspirações assim dos direitos, né, dessa luta aí racial nos Estados Unidos e no mundo todo, ok? Então a gente deu só uma pincelada, não traduzimos, porque a gente vai voltar com as perguntas que a gente tem aqui. Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Quais são as palavras que você já conhece no texto? Vamos lá voltar no texto, lá no comecinho, para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem umas palavras cognatas, olha, minister, né? Ministro, é uma palavra que a gente já sabe o que é, olha só, Baptist, Batista, são aquelas palavras cognatas que vocês só de olhar já sabem o significado. Activist, ativista, impact, estou só circulando aqui as palavras que vocês já devem saber o significado. Relations, relações, United States, Estados Unidos. Aqui ó, nós temos o ano, né? As datas, que são marcas tipográficas que nós vimos com a professora Cláudia, né? Vamos dar uma passadinha aqui. Olha só, activism, ativismo, inspirational, ok? Que mais vocês já sabem aqui? American,
Mais uma vez, United States, civil, voting. Nós temos aqui mais datas, olha. São todas informações que vocês podem utilizar para uma compreensão melhor do texto, ok? Então, o próprio Nobel Peace Prize, né, o prêmio Nobel aqui, também temos a data. Se eu perguntasse quando ele ganhou, in what year, né, qual ano ele ganhou, vocês olhariam aqui rapidinho a data, né? E já saberiam através do scanning, ok? Continuous, remembered e várias outras palavras que vocês conhecem, tá? Temos mais uma perguntinha sobre o texto pra gente ver junto aqui, só pra gente... Quais os verbos estão no passado? Não vamos falar todos, mas vamos ver só alguns. Vamos voltar aqui rapidinho no texto e ver alguns verbos no passado. Olha só, primeiro aqui, was, passado do verbo be, né? Um verbo irregular. Tá aqui, ó, had, passado do verbo have, ok? Que também é o verbo irregular, ok? Então, nós tivemos aí rapidinho um exemplo de biografia, né, do Martin Luther King, ok? Então, ainda falando sobre objetivos de leitura, vamos dar uma olhadinha em quais são, né, alguns exemplos. Nós temos aqui um dos objetivos, ler para entretenimento. O que é entretenimento, teacher? Aquilo que eu faço para me distrair no meu free time, no meu tempo livre. Então, um dos objetivos da leitura é esse, entreter, distrair, né, gerar aí entretenimento pessoal. E aí, além do ler para entretenimento, nós temos ler para se informar, que é quando a gente fica sabendo aí das notícias, né, nós podemos nos informar através de jornais, revistas, da própria internet, né, e ler para estudar, que já é uma leitura obrigatória, né? Aquela leitura que eu tenho que fazer para estudar na minha vida acadêmica, ok? Vamos então em frente nos objetivos de leitura. Aqui nós temos falando um pouco sobre a leitura para entretenimento. Ao escolher uma leitura que gostamos, estamos fazendo um tipo de leitura que se chama extensive reading, que é aquela leitura que você escolhe, né? Você escolhe o que você quer ler, o assunto, de acordo aí com a sua capacidade linguística, e você pode parar se você perder o interesse, né? Temos mais aqui sobre objetivos de leitura. Let's go ahead. Vamos em frente. Então, esse tipo de leitura acontece quando lemos por longos espaços de tempo, sem a preocupação de traduzir palavras que não conhecemos, com exceção das que possam comprometer o entendimento do texto. Então, a gente não se preocupa em traduzir palavra por palavra, né? A não ser que seja uma palavra ali que vá comprometer meu entendimento, que me faça, assim, perder ali o fio da meada na hora da leitura. Então, extensive reading é quando eu leio sem preocupação, ok? Então, esse é o tipo de leitura que eu leio no meu free time, no meu tempo livre, né? Então, vamos dar uma olhadinha no que nós vimos hoje aqui, nesse primeiro momento de revisão, ok? Nós vimos aqui, olha, subject pronouns. Vamos lembrar deles aqui, mas vocês já estão craque. I, you, he, she, it, we, you and they. Lembrando aí que tem a diferença entre os que são do singular e os que são do plural. E atenção também ali para o it, né, que é usado para animais, objetos, fenômenos da natureza, and stuff, e etc, tá bom? E falamos também sobre os objetivos de leitura. Acabamos de falar que toda leitura, assim como todo texto é intencional, o ato de ler também. Você pode ler extensive reading, que é uma leitura ali mais for fun, para se distrair, mas também tem as leituras obrigatórias, né? A leitura para estudar, aquela leitura que você não pode escolher, que você tem que fazer. O importante é praticar o hábito da leitura, tá? Então, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham conseguido aí reforçar os assuntos que vocês já sabiam. E eu espero que vocês também tenham tirado aí a dúvida daqueles assuntos que, por acaso, vocês possam ter um pouco mais de dúvida, ok? Então,
nós ficamos por aqui na nossa primeira parte da nossa revisão, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.